Pedra de Raiz, vocês conhecem? Não, a gente vê, vez em quando, eu vejo um negócio tipo uma cunhazinha, eles falam que eu não tenho certeza, entendeu? Mas já vi muito aí, porque troca que cai no chão, sai riscando. Diz que a pedra vinha no raio, aí batia no chão, ficava 7 metros abaixo da terra, mas é lenda, é mentira, não existe isso não. E Jesus nem tinha vindo ainda, o pessoal já estava aí explorando, dando o jeito dele. Você sentia que tem 5 mil anos. 5 mil? Meu Deus, é muito. Uma nação que não conhece o seu passado, que não conhece as suas raízes, né, os seus antepassados, ela não tem uma unidade. Membros da minha própria família nem sabiam o que era arqueologia. A arqueologia, para mim, é uma forma de você descobrir, né, estudar as populações, né, que nos antecederam, né, sua forma de vida, seus costumes, suas práticas, né, e a importância disso é também nos conhecermos, né, porque o nosso presente está totalmente relacionado a esse passado. Da nossa sociedade, mas é a história da humanidade, é a história do ser humano e a história de pessoas que viveram ali. Mas onde que tem? O que faz? Onde é que vai trabalhar? Hoje nós temos possibilidade de atuar tanto na esfera acadêmica quanto na arqueologia por contrato, né? Hoje em dia você já tem 16 ou 17 faculdades de arqueologia no Brasil, ou seja, o mercado está crescendo monstruosamente, né? Hoje a arqueologia, assim como a geologia, é praticamente pleno emprego, né? Que hoje mais de 95, quase 95 a 98% das escavações arqueológicas são feitas por empresas ou por consultores. E a academia detém aí 5 a 3% das escavações no Brasil. Estudei Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense. Depois eu fiz mestrado no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fiz doutorado em Arqueologia na Universidade de São Paulo e fiz pós-doutorado na Universidade do Arizona. Meu interesse desde o início sempre foi estudar cultura material. Acho que cultura material é uma via de acesso extremamente interessante para entender sociedades passadas. O foco do meu estudo é entender sociedades do passado, principalmente a sociedade sambaqueira. Desde o início da minha carreira, esse sempre foi o meu tema predileto de estudo. A sociedade sambaqueira era formada por grupos de pescadores-coletores que colonizaram todo o litoral brasileiro. Eu sou formado em História pela UFRJ, com mestrado em Arqueologia também pela UFRJ. O que me trouxe, né, a trabalhar com arqueologia, né, foi esse fascínio pelo passado, né, e mais especificamente ter esse contato com a produção material dessas populações. Eu estudo com a arqueologia histórica, né, mais especificamente a arqueologia da diáspora africana, associados à população africana que foi trazida para o Brasil na condição de escrava. Então eu trabalho com as cerâmicas produzidas por esses indivíduos, né, e todo o seu cotidiano social nos ambientes que eles foram inseridos. Minha área de História, estudei na Universidade Federal Fluminense. Eu sempre quis ser arqueólogo desde criança e não existia faculdade de arqueologia. Acabei indo para a área de humana e escolhi História, mas eu sempre muito motivado pelo trabalho de arqueologia. Minha especialidade, digamos assim, é arqueologia dita histórica ou pós-colonial, em que eu consigo trabalhar juntamente com documentos históricos, com fontes históricas e tentar fazer esse trabalho de reflexão em cima dessas estruturas, né, que a gente vem a encontrar, né? E eu acho que essa contribuição do meu lado mais humano, de ciências sociais, né, da história, eu também já fiz uma boa parte da curso de geografia, e do lado mais de sociologia, antropologia, eu acho que essa é a minha contribuição. A minha vontade, desde mais nova, sempre foi fazer história. Sempre fui fazer o curso de licenciatura em História. Eu queria ser professora. Porque o vestibular acabou saindo primeiro para Arqueologia do que para História, aí eu resolvi fazer. E a minha ideia era mudar de curso no final do ano. Mas aí eu entrei para o curso de Arqueologia, me apaixonei, adorei e estou até hoje. E desde que eu iniciei o curso, toda vez que eu entrava de férias, eu sempre procurava
um campo para escavar, né? Fosse no Mato Grosso, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, eu estava sempre buscando isso. Então acabou que essa vontade que eu tinha de ir para campo, quando eu cheguei no final do curso, eu já tinha uma experiência legal de como proceder e tal, e conhecer os vários tipos de sítios diferentes que existem. Então, logo assim que eu me formei, eu acabei já recebendo uma proposta para poder vir trabalhar numa grande empresa, numa das maiores empresas de arqueologia do país. Eu sou formada em turismo pela Universidade Federal do Pará. Foi por meio do turismo que eu cheguei na arqueologia, né? Eu trabalhei com a questão do planejamento dos sítios arqueológicos para visitação, né, num parque estadual no estado do Pará. Eu fiz mestrado em Antropologia e Arqueologia, com ênfase em Arqueologia, na Universidade Federal do Piauí, onde eu trabalhei com a questão da conservação integrada do patrimônio arqueológico. No doutorado, eu vou trabalhar com os povos pescadores-coletores, os sambaqueiros, né, onde eu vou trabalhar a questão da relação dos sambaqueiros com a paisagem. Pensando na paisagem como um elemento essencial da vida deles, onde você pode identificar seus costumes, né, a sua relação cultural com o espaço e a própria transformação que os sambaqueiros fazem do espaço. Eu sou formada em arqueologia, com uma especialização em paleopatologias e paleoepidemiologias. Depois dessa especialização, eu quis fazer o curso de História. Me identifiquei bastante com a área de educação. Durante o curso de História, eu comecei a dar aulas, trabalhar com ensino fundamental, com ensino médio. E depois disso, eu fui fazer o mestrado. O mestrado eu fiz sobre os sambaquis. E agora, no doutorado, eu pretendo trabalhar com arqueologia pública. A arqueologia pública, ela é a forma como se dá a relação do arqueólogo com a sociedade. Como que o arqueólogo vai passar para a sociedade o trabalho que ele fez, a pesquisa realizada, os resultados dessa pesquisa. A arqueologia pública trabalha para apresentar a relação entre a pesquisa arqueológica e a sociedade. Esses laços é que dão força para a valorização do patrimônio. Então, a educação patrimonial ela funciona como um viés que conduz ao conhecimento e, em consequência, vai conduzir à preservação do patrimônio cultural, que é conhecendo que a população vai poder preservar o seu patrimônio. A arqueologia é muito linda porque ela é muito ampla, ela tem uma gama de conhecimentos muito forte. Tanto que você tem a possibilidade de conhecimentos de geologia, geografia, cartografia, história, antropologia. Então ela é uma confluência de diversos conhecimentos diferentes. O desafio, né, de você trabalhar como geólogo num depósito não natural, ou seja, um depósito construído pelo homem, é a questão dos processos. Eu entendo de processos naturais, mas os processos artificiais, os processos humanos, né, são interpretações mais complicadas. Mas eu posso usar, porque a metodologia eu tenho, ou seja, eu olho para um depósito arqueológico, no caso um sambaqui, ele tem camadas. Né? Eu tenho prática de descrever camadas sedimentares naturais, ou seja, eu passo essa prática para o sambaqui. Né? Eu posso, às vezes, não ter a compreensão de que tipo de processo humano, cultural ela foi formada. Mas eu tenho a prática precisa, né, que a geologia sedimentar me deu, de representar essas camadas em papel. Eu só tenho que considerar o seguinte: o depósito arqueológico é um depósito sedimentar, sem tirar nem pôr. Só que o processo que o construiu foi humano. O diálogo é fundamental. O diálogo entre essas ciências, que no final das contas está falando a mesma coisa. O objeto é o mesmo. A história, a geografia, a arqueologia, a gente está lidando com a sociedade, com o conhecimento da sociedade. Né? A minha trajetória dentro da arqueologia é voltada para a arqueologia da Amazônia. Né? Iniciei a trabalhar com a arqueologia sambaqueira, dos sambaquis, em 2012, né, quando eu entrei no mestrado, quando eu tive a possibilidade e me convidaram a realizar uma pesquisa de mestrado, a trabalhar com o sambaqui do Guapir. Uma das coisas interessantes do sambaqui do Guapir é que ele apresenta uma datação de 5.100 anos. Né? Seria um dos sambaquis mais antigos da Baía de Guanabara. Né? Por ele ser destruído por processo de ocupações, né,
desde da chegada colonial até os dias de hoje, e o arqueólogo precisa estar apto, né, para interpretar isso, né, perceber que tipo de informações esse sambaqui pode te oferecer para você compreender a organização social da sociedade sambaquieira. Todo o processo de construção desses sítios está associado aos sepultamentos. Esse sítio ele tem uma data de aproximadamente 2000 anos, né? Quando os sambaqueiros chegaram aqui, eles começaram a construir um sítio em cima de um concheiro natural. Então já havia um depósito de conchas aqui, eles usaram essa plataforma e provavelmente pegaram essas conchas como parte do material construtivo do sítio. A princípio se achava que essas pessoas moravam, construíam, né, jogavam o lixo e o resto daquilo que eles comiam, iam acumulando e iam construindo e ao mesmo tempo morando nesse espaço. O que a gente vê agora é que não, assim, essas conchas, elas são trazidas intencionalmente, mas elas estão associadas, todo o processo de construção do sítio está associado com o enterramento dos mortos, né? Então, eles fazem grandes fogueiras quando vão sepultar os mortos, depositam oferendas, então a gente tem muito resto de peixe associado aos corpos. Há hipótese de que eles faziam grandes festins funerários, então, por conta dessa comida que é depositada, né? Eles depositam também os artefatos, objetos como a gente vê em várias outras culturas, objetos de uso pessoal, possivelmente, né, do morto, então depositam os machados, a gente tem pontas em ossos, feitas, né, em ossos de peixe, ossos de aves e mamíferos, que são depositadas também no entorno desse sepultamento, e muitas fogueiras do lado, embaixo, acima dos corpos, e depois eles cobrem com concha, e assim eles vão fazendo sucessivamente. Tem indícios também que apontam que pode haver um processo de revisitação. A gente vem encontrando evidências de que poderia haver esse tipo de atividade também. Então, novas fogueiras são acesas, novas camadas de concha são depositadas e nesse processo o sítio vai crescendo, vai sendo incrementado. A gente já consegue perceber bastante de como o sujeito foi enterrado. Eu percebi que eles botaram ele aqui direitinho, prepararam toda uma área para botar o sujeito e colocaram ele com as pernas fletidas. As perninhas estão fletidas aqui, ela vai até quase o queixo dele e eu vejo o pezinho daqui. Então ele está bem encolhidinho, que parece que ele está bem inteiro. A gente vai conseguir tirar ele bem inteiro e depois fazer algumas análises de sexo, de idade, para conseguir determinar qual foi a idade de morte do sujeito. Estou fazendo um trabalho paleoparasitológico no sepultamento. A gente trabalha em conjunto com os arqueólogos para a gente poder achar parasitos intestinais que estivessem acometendo a população desse sambaqui. Então, a minha área de interesse, na verdade, é a região pélvica do esqueleto, porque ela vai guardar ainda resquícios do intestino desse sepultamento. Então, o meu interesse está realmente aqui porque eu preciso coletar alguma coisa que possa sobrar, um ovinho de parasito, de lombriga, por exemplo, de tênia, por exemplo, que possa estar aqui e que estivesse acometendo essa população. Dessa maneira, eu vou saber como é que eles interagiam em grupo, se eles passavam para o outro, dependendo de que parasito que estava tendo, do que eles comiam, se eles estavam adquirindo esse parasito de algum bicho, por exemplo, que estavam comendo, como por exemplo quando a gente pega a teníase, são pessoas que comem carne de boi ou porco crua. Então, dessa mesma forma, eu posso saber através dos parasitos o que eles comiam, como é que eles interagiam. Então, por isso que o nosso trabalho é importante e faz parte também do meu doutorado. De acordo com a legislação, toda grande obra que vai ter um grande impacto, né, no solo e na região, enfim, ela necessariamente precisa de um acompanhamento arqueológico. Então, a arqueologia de contrato é necessária nesse sentido. Na academia, tem essa questão do tempo, de você poder desenvolver melhor pesquisas com mais detalhes e tal. Mas no contrato, o tempo é menor,
para você fazer a pesquisa, só que a disponibilidade de recursos eu acho que é maior, porque os empreendedores, né, as grandes empresas estão nesse papel de empreendedor. Então, como eles querem rapidez, eles disponibilizam recursos, né? Tipo, você conseguir tirar uma fotografia aérea, GPR, né? O que na academia às vezes nem sempre é possível. Então é sempre importante ter essa relação entre o academicismo e a esfera de contrato, né? Que tem uma outra dinâmica, mas é importante estar sempre ligados uma à outra. Para quem está trabalhando com arqueologia nas empresas privadas, que é o meu caso, é complicado você se manter atualizado, porque é um volume de trabalho muito grande que a gente tem. A produção dentro das empresas privadas, dentro do que eles chamam de arqueologia preventiva, arqueologia de contrato, a gente gera um volume muito grande de informação, um volume muito grande de dados arqueológicos. Então é complicado você lidar com isso. Mas nada que uma força de vontade, né, de você correr atrás, de trabalhar e, no meu caso, fazer a pós-graduação tem que correr atrás, né? Tentar se manter atualizado, mas dá um pouco de tempo para cada área, né? Sempre consultar os bancos de teses, as principais universidades em termos de arqueologia, aqui no museu, como é que está sendo os projetos que estão de mestrado e doutorado, na USP. Eu tento sempre consultar isso de maneira virtual, né? E tento sempre ver o que está sendo produzido, o que as pessoas estão pensando, como é que estão realizando as tarefas. Esse é o meu contato na parte acadêmica. O trabalho do arqueólogo, que no caso é o meu, né, que está lá de frente todo dia, trabalhando na obra, na construção civil, lidando com pessoas, né, não é só com máquina, é um trabalho de resgate, de salvamento desses sítios que se isso não acontecer, todo esse patrimônio vai ser atropelado, né, por esse capitalismo louco que está quebrando tudo. Então, eu acho que o meu papel é esse, é poder contribuir com esse resgate, né, com esse salvamento. E um aspecto muito interessante que eu acho que além do salvamento do sítio em si, a gente faz um trabalho com as pessoas que estão trabalhando com a gente, que não fazem a menor ideia do que se trata. Então, assim, para mim, o foco principal é o resgate dos sítios, mas essa parte de você fazer esse trabalho de conscientização das pessoas é muito importante também, tem um peso muito grande para mim. Na verdade, minha divulgação sempre foi junto nos projetos, nas empresas que eu trabalhei, e caso me candidatando a fazer trabalhos nos encontros que existem da arqueologia, sabe, regional, sabe nacional. E nesses encontros, sim, expor um trabalho, mas muito relativo ao trabalho que está executando nessa empresa. Então acaba sendo um pouco enquadrado, mas não deixa de ser interessante, né, claro. Mas ainda não consegui ter uma divulgação de assuntos meus. Por isso que eu estou buscando ainda a especialização no mestrado, e aí sim eu vou conseguir investir numa área de interesse mais pessoal. Eu acho que o congresso é uma coisa, desde que eu era estudante, eu lembro quando em 1984, eu entrei em 82 na faculdade. Em 84 eu fui no meu primeiro congresso brasileiro de geologia, que foi no Fundão, lá no departamento de geologia do Fundão. E aí eu lembro que eu fiz um curso chamado Granitos e Mineralizações Associadas. E se você me perguntar o que eu entendi, eu devo ter entendido assim, uns 10% do que o cara falou, né? Mas depois é que você vê que é importante, mesmo você estudante participando desses congressos, que seja do que for, né? Mesmo você não entendendo nada ou entendendo uma parte pequena daquilo que você está assistindo, você não sente, mas aos poucos você começa a se familiarizar com o jargão, com os assuntos, com a maneira de falar. Ou seja, mesmo sem sentir, essa coisa vai entrando na sua cabeça e aos poucos você vai se familiarizando com aquele jargão. A questão central é que toda e qualquer alteração em sítios arqueológicos tem que ser voltada para a produção de conhecimento. Não se admite que um arqueólogo faça uma escavação apenas por fazer, né? Ele tem que estar norteado por uma perspectiva teórica, quer seja processual, pós-processual, não importa, né? E que ele tenha uma questão, né? E que tenha um compromisso em divulgar esse conhecimento, principalmente para a sociedade científica, mas também para a sociedade nacional. Ele usava essas pedras aqui para cortar os mantimentos, a carne deles, os animais, peixe. Usava para fazer lança, frecha.